Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o Cláudio, o tiozão do Código no Canadá. E hoje eu vim falar sobre escolas fazendo um comparativo, na verdade um review, né, uma avaliação que eu tenho achado da escola dos meus filhos aqui no Canadá até agora. Eu tenho dois filhos na escola pública aqui no Canadá, na região de Vancouver. O meu filho chegou no kindergarten, foi para primeiro ano, first grade, second grade, né? E a minha filha Maria, ela chegou no first grade, second grade, agora está no third grade, já passou muito rápido. Para quem não sabe, o ano letivo aqui começa no meio do ano, né? Na verdade começa em setembro e vai até setembro do ano, vai até junho, julho mais ou menos, de uma outra pessoa que chama Psimama. Vou colocar o print do post aqui, que eu não sigo, não sei exatamente do que se trata o Instagram dela, acho que ela é psicóloga, educadora de mães e pais, né? Ela esteve aqui no Canadá, numa cidade, postou a respeito da escola, que ela gostou muito, que ela achou muito interessante a visita que ela fez à escola no Canadá. E esse post dela meio que viralizou, né? Mas teve muito. Não viralizou, não. Tô vendo aqui que os posts dela normalmente tem muito comentário. Eu não sigo de novo. Mas assim, teve 169 comentários, né? Pro meu padrão, assim, no meu Instagram for Canada é coisa pra caramba, pra ela deve ser mais normal. E ela falando super bem da escola, que ela gostou muito da experiência e das as lições que poderia levar para o Brasil. E uma pessoa aqui, uma mãe, comentou, falou, olha, eu moro aqui no Canadá e não é bem assim. Aí ela perguntou, mas como é que, o que está acontecendo? Por que você acha, né, compartilhe a sua experiência. Aí ela comentou aqui, ó, meu filho já está no terceiro ano da escola aqui, não tem nada disso de música e canto. Hoje ele tem 13 anos e os amigos fumam na frente da escola. Está aumentando os casos de pedofilia porque o acesso às crianças e adolescentes é super fácil. Eu trabalho com jovens de 18 anos que abandonaram a escola e que agora com 18 precisam trabalhar em subemprego porque não tem apoio dos pais. E vivem de comer miojo e comida congelada. Tem uma jovem no meu trabalho que tem 16 anos e está penando para comprar um livro para terminar o secundário, porque além do livro precisa pagar aluguel, comida, passagem de ônibus. Sinceramente, esse Canadá que te foi apresentado não conheci ainda. Então, a pessoa que me segue leu o post, leu o comentário e falou, Cláudio, e aí? E na sua experiência, o que você acha disso tudo? E eu fiz aqui um apanhado, falei, cara, vou meter meu dedo aí, né, no pitaco aí nessa conversa, nesse debate. É um assunto que eu gosto, que me é muito caro, evidentemente, porque tem os filhos aqui. E foi uma coisa também que influenciou muito na nossa vinda para cá, claro. Se não tivesse a expectativa de ter uma boa educação para eles aqui, a gente nem viria de jeito nenhum. Mas aí eu fiz umas anotações. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu gosto da escola deles, o que eu acho legal, o que eu acho que, inclusive se comparado à escola privada, particular no Brasil, ainda é bem melhor, a canadense. Eu não tenho nem coragem de fazer uma comparação da escola pública canadense com a escola pública brasileira. Seria uma covardia, seria assim, uns 10-0. Eu sei que no Brasil existem algumas experiências de escolas públicas boas, mas, de novo, são casos raros ali que deram certo por uma coincidência, etc. Mas geralmente as escolas públicas no Brasil são bem sucateadas por diversos motivos. Não vamos entrar nesse negócio de política, etc. Mas a gente sabe o que acontece com a escola pública no Brasil, que está bem ruim. E eu tenho experiência na escola privada no Brasil, escola pública, foi onde eu estudei, onde os meus filhos estudaram antes de vir para cá. Minha esposa estudou, enfim. A gente sabe muito bem, como classe média, né, brasileira, a gente sabe bem como é que funciona as escolas privadas no Brasil. Então, antes de fazer esse comentário, é muito importante para quem está chegando no canal, para quem está olhando o Canadá pela primeira vez, é importante deixar bem claro que todos os posts que se tem sobre o Canadá no Brasil é sempre uma versão ultra mega romantizada do Canadá. É um negócio impressionante. É sempre assim, o Canadá é sempre visto aquele país nossa, com as pessoas ultra mega civilizadas. Eu vejo que as pessoas sempre postam lá como funciona a abordagem da polícia canadense. Aí o policial
super fofinho, meigo, abraçando a pessoa, tá tudo certo. Ah, um caso de violência no Canadá é um urso tentando entrar no jardim da pessoa para pegar uma comida. E essas versões ultra mega romantizadas do Canadá chegam no Brasil, as pessoas veem o Canadá assim de fato como um país, um paraíso de pessoas diferentes, ultra iluminadas, etc. Né? Claro que o Canadá não deixa de ser um país muito bom, não é à toa que está em diversos rankings do mundo como as melhores qualidades de vida, mas de novo, continua sendo um país com seres humanos, com seus desafios, problemas e defeitos, né? Então, mas o problema desses posts aí de coaches aí, que aqui no Canadá tem coach que te incentiva a vir para cá, é que forma essa ideia na cabeça das pessoas de que, nossa, o respeito que o canadense tem com tudo, parece que o canadense ele anda na rua o tempo todo, assim, querendo respeitar tudo, sabe? Uma coisa muito louca. E, cara, não, o canadense, ele é ser humano igual você, de carne e osso, enfim, não muda no muito. A diferença é que muitas vezes eles tiveram a sorte, o privilégio de ter tido uma educação melhor que a nossa, né? Que é o assunto desse vídeo. E outra coisa que é importante deixar claro é que quem acompanha o canal sabe que eu moro em Vancouver, na região de Vancouver, na verdade eu moro numa cidade chamada Burnaby, e toda vez que eu gravo um raio de um vídeo, aparece um ser iluminado também e comenta: Cláudio, na verdade você está falando aí, porque em Alberta, em Ottawa, em Montreal é diferente. É claro que é diferente. Você acha que eu tenho a capacidade de gravar um vídeo falando sobre escola, falando sobre qualquer coisa do Canadá, abordando a extensão territorial do Canadá inteira, do Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico? Não dá, né? Eu tô falando aqui a respeito da minha experiência, e essa é uma característica aqui desse canal. Você não vai me ver pegando, fazendo curadoria de conteúdo, né? Pegando a notícia lá não sei da onde e falando como se eu soubesse, como se eu fosse mestre no assunto. Se eu não sei, eu não sei. E esse assunto aqui, escola de crianças, aqui eu sei, porque os meus filhos, de novo, tenho 2 crianças na escola pública aqui. Então vamos lá, fiz uma listinha aqui do que eu gosto na escola aqui, depois eu vou falar o que eu não gosto tanto assim. A primeira coisa que eu adorei, que eu já de cara achei que é um negócio muito bem feito, é a ideia de que você vai matricular seu filho na escola, você não vai à escola fazer a matrícula do seu filho. Você vai até a school board, né, que se chama, né? Então, você chega na school board e fala: olha, vim matricular meu filho aqui na escola. Beleza, dá os documentos e dá o seu comprovante de residência. E a pessoa vai matricular o seu filho, geralmente, na escola mais próxima da sua casa. Só não vai acontecer isso se a escola não tiver vaga, que é um negócio aqui em Burnaby raro de acontecer. Isso gerou o seguinte: os nossos filhos estudam numa escola que fica a menos de 1 quilômetro de casa. Já facilita para o trânsito, né? As pessoas que estudam na escola, elas moram ao redor da escola, num raio de alguns quilômetros no máximo. Gera um senso assim, de comunidade, né? As pessoas meio que se conhecem, né? Então isso gera vantagem para o trânsito, para a comunidade em geral e indiretamente até para a segurança, né? Porque as pessoas sabem quem são os pais, se aparece uma pessoa estranha ali, a pessoa já sabe que essa pessoa, né, que aquele pai, ou aquele adulto que está ali não, enfim, as pessoas se conhecem, né? Então, o que tem de pessoas no mesmo prédio aqui, estudando na escola, é impressionante. Então, vamos inventar uma situação hipotética aqui. Se eu estiver andando na rua e ver uma criança saindo da escola perdida, que seja, se estiver aqui na rua, eu sei que ela estuda na escola, eu sei que ela mora no meu prédio, eu posso ajudar, eu posso... É assim, é um senso de comunidade muito legal. Então, isso aumenta também o engajamento das pessoas com a escola, porque a escola aqui das minhas crianças, se eu não me engano, ela tem 90 anos de idade. E as pessoas que estudam nela, os filhos delas, as pessoas, os pais estudaram na escola, agora os filhos estão lá, né? Eu me lembro um dia uma mãe contando que ela foi levar o filho para a escola pela primeira vez, primeiro dia de aula, no kindergarten, que é o prézinho, né? E a professora, uma senhora, abriu a porta, ela falou: seu nome é fulana? Ela, sim.
você foi minha professora do kindergarten, quando eu era uma criança do kindergarten. Então você imagina, né? O comprometimento que as pessoas têm com a escola, porque as pessoas não estão lá, essa escola é boa, quero usar e aprender e depois ir embora para sei lá onde. As pessoas estão lá há várias gerações, elas cuidam daquilo ali, elas faz parte da história de vida delas, né? Então elas têm muito carinho para a escola, eu acho isso muito legal. Tudo isso graças a essa coisa de gerar esse senso de comunidade, de microcomunidade ali em volta da escola. Então isso eu gosto muito. Várias professoras da escola foram alunas da escola. Eu falo professoras porque a maioria absoluta são professoras meninas, mulheres. Então, assim, várias professoras, elas frequentam, elas eram alunas da escola e hoje elas são professoras lá. Então, você imagina a história que elas não têm ali, né? O carinho que elas não têm pela escola. E isso me deu um sentimento muito bom da última vez que foi o primeiro dia de aula das crianças. Então, os meus filhos começaram lá fizeram uma série, fizeram a segunda. E no primeiro dia de aula aqui, teve tipo uma assembleia, assim, um encontro dos pais. E que eu conhecia todo mundo, sabe? O que mora no meu prédio, o que mora ali, que tá os pais que frequentam as mesmas salinhas. Tem os aniversários, né? A gente sempre recebe os convites. Então a gente vai no aniversário de um, vai no aniversário de outro. Cara, existe uma comunidade por trás disso. Então isso é muito legal. Outra coisa que eu gosto muito da escola aqui, que eu não vi no Brasil, como eles preparam a criança para o amadurecimento, para o coletivo, para ajudar a comunidade. Vou explicar melhor. A criança, quando ela já começa a ficar um pouquinho mais velha, 7 anos, 8 anos, eles já dão um jeito deles ajudarem as crianças mais novas, sabe? Isso é muito legal, porque gera essa coisa de responsabilidade. E é impressionante como a criança aqui, ela tem ela tem uma maturidade muito maior do que a criança brasileira. É duro de falar isso, mas é verdade. Eu comentei para quem me segue no Instagram, todo sábado meu filho joga bola, eu sou coach, por coincidência, a gente joga bola no campo aqui, né? Eu sou coach do time todo, o time é de todo mundo de 8 anos de idade. E todo sábado chega um juiz que tem entre 11 e 14 anos para cuidar do jogo. E o juiz é sério, ele chega de uniforme de juiz, com cartão vermelho e amarelo, ele anota apito, fora, falta, faz tudo. Ele é a autoridade em campo. Se a pessoa não tiver com a chuteira certa, ele manda sair e tal. E nesse sábado, o último sábado agora, a juíza era uma menina. Foi a primeira vez que eu vi nos nossos jogos uma juíza menina. Eu acho que ela tinha uns 12 anos de idade, né? Por aí, 12, 13 ou 11, por aí. E a menina chegou lá, né, se apresentou para mim, coach, meu nome esqueci o nome dela lá, eu sou juiz aqui para o jogo, apertou minha mão assim, sabe? E eu tava tentando esconder o riso, não de deboche, mas eu tava tão orgulhoso dela, pelos pais dela, pela situação, né? Pela postura dela, eu achei tudo tão bonito. Então eu tava lá, sério, sim, tal. Ela falou, você pode alinhar os seus jogadores aqui para eu dar uma olhada se eles estão vestidos adequadamente. Ela olhou e tal, acabou o jogo, ela passou o relatório do jogo. E eu fiquei encantadíssimo. Falei, cara, que legal. A menina tava um pouco tímida, nitidamente, mas ela fez o trabalho dela. Porque por causa da comunidade, ela foi selecionada como juiz, muito provavelmente é um trabalho voluntário, e ela foi e fez, né? E me lembrou também, os meus filhos fazem aula de patinação no gelo aqui próximo de casa. A professora que dá aula para os dois, também muito nova, também chuta aí uns 15, 16 anos talvez. E na última aula de patinação no gelo, ela teve que passar um feedback sobre como eles estavam se desenvolvendo na aula, o que eles tinham que melhorar, o que eles tinham que treinar, etc. Para todos os pais. Então você imagina você pegar uma menina de 15 anos, 16 anos, colocar lá na frente, a fila de pai na frente dela, e ela tem que passar feedback para cada um. E eu fui lá, né? A minha esposa pediu para eu ir lá receber o feedback. Ela, muito bonita mesmo. E tava super tímida, né? Mas ela foi e fez o trabalho dela, né? Então, mas isso vem da escola. Isso vem do senso de incentivar a criança a liderar os outros, né? Então, a partir da hora que já tem uma idade para poder ajudar o outro, eles ajudam. Os meus filhos, né, com 8
e 7 anos, eles já ajudam os de 5 e 6, né? Com as atividades na escola. Então eu gosto disso, sabe? Então, se você chegar na escola um dia mais cedo ou ficar até um pouquinho mais tarde lá e pedir para falar com o professor, ele te passa um relatório geral. Então, assim, eu gosto disso. E no final do ano, eles entregam uma espécie de um report, né? Um relatório de como foi o ano da criança. E se eu abrisse esse relatório para vocês, vocês não iam acreditar. Ele parece um livro contando tudo que seu filho fez na escola, o que ele tem que melhorar, onde que ele foi bem, onde que ele não foi tão bem assim. Então, assim, é muito completo. É um negócio impressionante. De novo, escola pública, né? Outra coisa que eu gosto aqui da escola é a questão de eles focarem agora, nessa idade que os meus filhos estão, focarem mais em desenvolver neles as habilidades de convívio, de aprender a conviver com os outros coleguinhas, a respeitar, esse negócio de não jogar lixo no chão, enfim, essas coisas eu gosto mais disso do que eles ficarem forçando uma criança de 5, 6, 7 anos a se interessar por escrever matemática e geografia, etc. Porque eventualmente eles começam a se interessar mais conforme eles vão atingindo uma idade maior. Que isso tem acontecido aqui em casa claramente. Agora que minha filha está com 8 anos de idade, agora ela está começando a se interessar pelos continentes, né? Ela está começando a se interessar pelo life cycles, isso ela ontem estava falando, como é que funciona, os animais, etc. Antes disso, eles insistem muito nas coisas de sociedade, de convívio, que eu acho muito, muito mais legal. Ah, Cláudio, no Brasil é assim também, cara, não era, sabe por quê? O meu filho, cara, o Tomás, com 4 anos de idade, 4, chegava em casa com dever de casa da escola, escola privada, né? Chegava com dever de casa com uma revista, tesoura e recorte todas as letras R's que você conseguir. Primeiro que a mãozinha dele nem conseguia recortar direito, que ele era todo estabanado, ainda é, mas na época era muito mais. E ele não conseguia entender. Você dá uma revista, veja uma criança de 4 anos de idade para ela achar a letra R ali, raros casos a criança vai se interessar em procurar ali, porque aquela imagem é muito poluída para a cabecinha dele, sabe? E eu reparava que no final das contas, quem fazia isso aí eram os pais mesmo, sabe? E eles tinham dever de casa, os dois, né? Os meus 2 filhos tinham dever de casa na época do Brasil, e aqui eles não têm. É um negócio impressionante. Aqui não tem. E um dia até perguntei para a professora falou: não tem porque eles estão na fase de fazer atividades extracurriculares quando chega em casa, né? Então eles já estão sabendo estão contando que a criança vai chegar em casa, vai descansar, vai comer, etc. Estou falando dessa idade mais jovem, igual dos meus. Que a criança vai mais tarde fazer uma aula de patinação no gelo, vai fazer aula de algum instrumento, de piano, vai fazer aula de tênis, né? A minha filha toda sexta-feira faz uma aula que é um clube chamado Girls Only Club, uma coisa assim. E só tem meninas da idade dela, praticamente dessa faixa etária dela. E elas se divertem entre si, elas fazem artesanato, elas praticam algum esporte, fazem algum jogo de mesa, de tabuleiro. Aprontam coisas e como elas só estão entre meninas, elas ficam mais à vontade de fazer a bagunça do jeito delas, né? Então é isso que a escola acredita que as crianças devem fazer nessa idade. Então, de novo, eu acho muito legal. E uma coisa que eu reparo no canadense, e que eu descobri agora, foi uma charada que eu matei. O canadense, nascido e criado aqui, ele tem uma facilidade social maior que a do brasileiro, né? A social skills, né? Esse jeito como é que se usa muito em currículo, né? Interpessoal, habilidades interpessoais, sei lá como é que é o nome disso. A gente coloca no currículo que nossas relações interpessoais são boas, mas não são nada, porque o canadense tem muita facilidade em lidar e organizar. Eu digo isso porque agora que eu sou coach de futebol de várias crianças canadenses, né? O meu time lá tem 15, 16 jogadores, mais ou menos.
eu vejo os outros pais, como eles têm facilidade em conversar, em lidar entre si e liderar as crianças, inclusive dos outros, sabe? Então, às vezes tem uma criança de uma outra criança que não é filho deles, né? Ali eles vêm, eles ajudam. Então eles têm uma facilidade muito disso, mas que isso vem lá, eu vi agora, da onde que vem isso? Vem da escola. Porque na escola, já com 7, 8, 9 anos, você aprende a liderar os outros, a ajudar os outros, a se está com 7 anos, você ajuda o de 5. Se você tem de 11, você ajuda o de 8. Se você tem 15, você ajuda o de 11. E você ajuda a formar a escola, né? Teve uma gincana, todo ano tem uma gincana na escola das crianças. Quem organiza a parte operacional são as crianças mais velhas, né? Mais velho que eu estou falando é criança que está na 8ª série, 7ª série. Então eles organizam a gincana das crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Eles contabilizam os pontos, eles organizam aquelas coisas, a corrida do saco, sei lá, até esqueci o nome dos jogos que se fazem em gincana. Mas isso vem para ajudar a pessoa a se desenvolver, a ser melhor dentro da comunidade deles. Isso eu não vejo no Brasil de jeito nenhum em escola particular, escola pública, pública muito menos, né? Bom, dito isso, tem uma opção aqui de escola particular também. E eu vou eventualmente colocar meus filhos em escola particular também. Mas nossa, Cláudio, por que você acabou de falar que 20 minutos, meia hora, super bem da escola pública, e você vai ainda colocar os filhos na escola particular? Claro. Porque primeiro eu quero, como pai, sempre dar o melhor possível para os meus filhos, o melhor possível, né? Se o preço fosse proibitivo ou se estivesse longe do meu alcance, não teria como. 40 minutos de carro para entregar o filho na escola depois para buscar. Não dá, né? Daí fica fora da realidade. Mas a escola particular é ainda melhor que a escola pública aqui. Em alguns detalhes, né? Porque pelo fato de você pagar, eles ainda proporcionam para o seu filho coisas extracurriculares ainda melhores, né? A aula de arte é absurda, eles saem tocando instrumento muito bem. E tem um detalhe, que a maioria absoluta das escolas particulares aqui, a maioria, não estou dizendo todas, mas a grande maioria, são escolas religiosas, normalmente também a maioria cristãs. E nós somos católicos praticantes. E a gente quer que os nossos filhos aprendam matemática, geografia, ciência, num ambiente católico, né? Então, eventualmente, eu vou colocar meus filhos na escola católica aqui, mas não por insatisfação com a escola pública, mas sim é uma otimização da educação das crianças, né? É uma coisa você ter lá à disposição fala um carro muito bom aí, um Corolla, né? Que é um carro muito bom, e de repente você descobre que se fizer um esforço aí, você pode comprar uma Mercedes. Não é que o Corolla seja ruim, mas, poxa, uma Mercedes é uma Mercedes, né? Então, por isso que, eventualmente, a gente vai colocar nossos filhos numa escola particular aqui também, católica. Então, eu vou falar o que eu não gosto tanto da educação aqui no Canadá, da escola dos meus filhos aqui no Canadá. Não tem diretamente a ver com a escola, mas tem diretamente a ver com a interpretação que as pessoas fazem da escola canadense. O Canadá vai te proporcionar uma das melhores educações do mundo para o seu filho, certo? Então, muita gente pensa, bom, já que eu estou botando meu filho numa das melhores educações do mundo, já está feito, né? Só que a criação continua. Você tem que criar seu filho. E eu vejo muita gente terceirizando, bota tudo na escola, né? Tem que aprender na escola. Tem que aprender na escola. E eu, na minha opinião como pai, eu acho que a escola tem a sua função e os pais têm outra que é a maior parte da formação, da educação, da criação vem dos pais. Né? 90%, 95%. A escola complementa. Né? Então não adianta você bota na escola e esquece, seu filho chega em casa e não conversa com ele, você não faz atividades com ele, você não se envolve, né? Não faz uma educação complementar em casa. As chances disso ir mal são grandes. E eu vejo gente me mandando mensagem no inbox, comentando no YouTube, né? Mas meu filho depois veio para o Canadá, não sei das quantas, não sei das quantas. Reclamam. Por quê? Realmente, você largar uma criança,
como pai eu já vejo isso, e agora também lá cuidando das crianças jogando bola, dando treino, é o seguinte, criança, se você não tá olhando, em 30 segundos eles botam fogo em tudo. Criança não tem essa coisa, né, de consciência ainda, né? Tô falando da idade, principalmente da idade dos meus. Então, essa crítica que eu não tô fazendo na escola, não, mas a escola não é a escola, eu tô falando das pessoas, mas a escola não vai assumir a criação dos seus filhos, tá? Agora, uma crítica, sim, à escola e ao sistema aqui. Disciplina não é o forte, a disciplina é fraca aqui na escola das crianças. Então, eu vou dar alguns exemplos disso aí. Seu filho chega na escola, tá meio no migué, não quer estudar, não quer fazer o negócio. Aí o professor deixa. Aí você vai buscar na escola, o que houve? Não, que hoje ele não se conectou muito com a matéria, a gente deixou ele no canto e tal. O meu filho, ele entendeu esse negócio, ele ficou esperto. Ele chegava numa época, chegava na escola, não queria fazer nada. E a professora, não, deixa ele ficar no canto dele, porque ele não está se conectando. Então eu chegava na escola e falei, professor, hoje ele se conectou, né? Ah, não muito, tal. A gente deixou ele no canto ali até ele se conectar. Quando eu chegava em casa, eu falei, filho, não tem esse negócio, não. Você tem que fazer o que a professora mandar. Se a professora falar que você tem que fazer atividade, você tem que ir lá e se conectar, porque é assim que a vida funciona, inclusive, né? Não adianta ficar na escola lá falando que vai se conectar, e chega na vida real, no trabalho, no mundo corporativo, na hora de buscar emprego, na hora de ganhar dinheiro. Tenta não se conectar com o seu trabalho para você ver quanto você vai ganhar de dinheiro no final do mês, né? Então, assim, isso é a parte que eu acho muito difícil, sabe? E eu acho que, em geral, o canadense, ele evita muito o constrangimento da cultura do canadense. O canadense não, às vezes, para passar um feedback, ele tem muita dificuldade de falar direto o que ele não gosta. Então ele procura palavra, ou às vezes nem fala, né? Uma vez eu presenciei, estava eu e minha esposa no carro, a gente presenciou dois carros, não foi um acidente, né? Foi um carro bateu no outro, assim, deu uma amassadinha no outro carro. As duas pessoas estavam dentro do carro. Os dois não tiveram coragem de descer e resolver a situação, porque os dois estavam, assim, ó, morrendo parecia que estavam morrendo de medo de ter que constranger o outro, sabe? É uma coisa que eu sinto. É uma crítica também que eu faço à cultura canadense aqui. Eu acho que eles. Porque quem tá chegando agora, eu morei na Alemanha, né? Então na Alemanha é o seguinte: o camarada não gostou de uma coisa que você fez, ele vai lá e fala: olha, isso aqui tá errado. É, vamos supor, seu filho tá fazendo aula de música, não tá aprendendo nada, e chega e fala assim: ó, seu filho não aprende nada na escola de música, dá um jeito nisso aí. E o canadense é o oposto, né? Seu filho, vamos supor, que tá fazendo aula de música, não tá estudando, não tá aprendendo, tá viajando na maionese. Ele vai passar o feedback assim: olha, então, ele é um bom menino e ele está com seus challenges para aprender a música, talvez tenha que melhorar alguns pontos. E aí, agora, com 2 anos de Canadá, praticamente, eu tô entendendo, eu já entendo os pontos. Mas quando você acaba de chegar, quando a pessoa te passa um feedback desse, tá ruim, e você não entende que tá ruim, porque você acha que tá bom, porque a pessoa fica escolhendo palavras para falar, né? Então essa é a parte, e isso acontece na escola também. Junto com a disciplina, essa coisa de não falar diretamente o que tá ruim, eu acho que atrapalha um pouco a educação da criança, né? E também tem algumas coisas menos importantes, não é? Nossa, que nossa, ruim, que me incomodam na escola aqui. De novo, não é importante isso aí, mas uma vez por mês tem o que eles chamam aqui de Prody Day, que é o dia que os professores se reúnem para melhorar, para falar sobre. Enfim, é a reunião dos professores que eles chamam. E não tem aula. E você tem que se virar nos 30. Então, se você trabalha, sua esposa trabalha, você tem que dar um jeito, né? Então, são coisas que normalmente a gente sempre dá um jeito, mas é chato. É chato conseguir sempre alguém, alguma coisa, uma atividade para eles fazerem nesses dias de Prody Day. Férias, mesma coisa. Acabou a aula, tem férias, e aí todo mundo trabalha. São 2 meses de férias e que você tem que inventar o que fazer com seus filhos, né? Tem que botar eles num programa, no camp, não sei das quantas, que muitas vezes sai muito caro. Então de novo,
já tá reclamando de barriga cheia, né? Já tá uma escola muito boa, já é uma educação maravilhosa e ainda quer que o governo resolva o seu problema de férias com seus filhos. Mas porque nenhum trabalhador pode parar 2 meses para ficar olhando o próprio filho que tá de férias da escola, né? Então é um negócio também desafiador para quem tá morando aqui. Também uma coisa que não é importante, na minha opinião, mas eu acho legal, é a ausência de uniforme escolar. As crianças não usam uniforme aqui. Para mim faz falta, porque é um porre também, ficar todo dia. Às vezes a criança, nosso filho aqui, pega uma calça verde, uma camiseta amarela, tem nada a ver. Às vezes tá chovendo, eles colocam um short, umas coisas assim muito loucas. Também promove um pouco daquela coisa que tá começando a aparecer nos meus filhos, pouquinho assim, 1%, que é a coisa da vaidade, né? Aquela competição de quem tem a roupa melhor. Eu confesso, de novo, nos meus filhos isso não tem chamado muita atenção, mas já ouvi outros pais de adolescentes reclamarem muito que tá fora do controle as roupas, né? Então as pessoas estão assim, é tipo do adolescente também, né? Mas eles estão se separando, segregando de acordo com um tipo de roupa que a pessoa aparece na escola. Então, é um moletom desse aqui custa US$ 150. Aí, se o cara não tem, ele é colocado de fora, ele é excluído e tal. Então, esse tipo de coisa as pessoas já reclamaram para mim. Já ouvi falar que existe. Vem muito da ostentação da imigração chinesa aqui. Não é, a imigração chinesa aqui é enorme, então vem de tudo, né? Tem muito tudo, tem muito pobre, muito rico, muito médio, muito tudo. Mas tem muito rico mesmo. E não dá pra competir com esses caras, né? Eu estudei na Langara com eles, tinha Ferrari, tinha Rolls Royce, Tesla que não acaba mais. E os caras se vestiam, parecia aquele desafio do Outlook, quanto custou, sabe? Tudo muita marca, muita moda, etc. Então, é um negócio que eu gostaria que fosse uniforme, seria muito mais prático e evitaria esse tipo de... tiraria o foco nas roupas, né? Bom, para finalizar, de novo, tudo isso que eu narrei, pode ser que tenha no Brasil. Eu lembro um dia que eu me indispus com algumas pessoas, que eu comentei sobre isso no Instagram, e algumas pessoas ficaram bravas comigo. Cláudio, isso tem no Brasil, sim. É que você não conhece o Brasil inteiro, isso aqui. Você tem razão, eu realmente não conheço o Brasil inteiro. Eu não conheço todas as escolas do Brasil. Eu não sei se existe alguma escola que entregue tudo isso que eu estou falando. Particular ou público, não sei. Na minha experiência, nenhuma entrega. Eu trabalhei no departamento financeiro de uma das escolas mais caras de Brasília, que estudava filho de senador. Enfim, só gente muito importante. Na época já era muito caro, hoje é mais caro ainda. E até tinha um mini ambiente internacional, tinha alunos, professores nativos, professores americanos, etc. Mas ainda assim, não era a mesma coisa que aqui. Porque eu duvido muito nessa escola, eles iam pegar o filho de um senador de 12 anos e pedir para ele cuidar do filho de outro lá de 5 anos de idade. Porque daí o filho do senador, o senador ia aparecer lá e falar: o que você está fazendo meu filho trabalhar aí? Porque aqui a criançada, por exemplo, de 11, 12 anos de idade, eles ficam na faixa de pedestre com colete parando os carros para as outras crianças atravessarem. Então eu não imagino, não consigo ver isso acontecer na escola no Brasil. Fora que era um ambiente super, mega, ultra artificial, né? Porque eu me lembro quando a aula acabava mais tarde, era período integral, mas quando dava 4 e pouco da tarde, começava a chegar um carrão na época, atrás do outro, e os motoristas / seguranças na porta da escola. Assim que alguns iam para a porta da sala, assim que ele encontrava o aluno, pegava a mochilinha para carregar. Enfim, era um nível, era uma bolha artificial super grande. Bom, eu estava gravando o vídeo e aí a câmera acabou o espaço no cartão de memória. Então é um jeito moderno de falar: pô, Cláudio, você já falou demais, encerra o assunto aí. Mas então, assim, essa é a minha opinião sobre a escola das crianças, meu pitaco aí nesse assunto. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado você aí na sua pesquisa de vir para o Canadá. Deixe seu joinha aqui pro seu tio. Um grande abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.